O programa a seguir é livre para todos os públicos. Familiares, amigos e fãs prestam últimas homenagens ao jornalista Ricardo Boechat. E no TJ Aparecida você vai ver também. Personalidades repercutem a perda de um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. O documento mostra que Vale sabia do risco de rompimento da barragem em Brumadinho desde 2017. Policiais, representantes da Prefeitura e do Ministério Público realizam inspeção no Centro de Treinamento do Flamengo. Olá, boa tarde. E a gente começa o TJ de hoje falando da morte de Ricardo Boechat. Nosso repórter Felipe Melo está no MIS, o Museu da Imagem do Som, em São Paulo, onde o corpo do Boechat está sendo velado. Oi, Felipe, boa tarde. Quais informações que você tem pra gente? Oi, Marcelo, boa tarde a você e a todos que acompanham o TJ neste momento. Claro que é daquelas coberturas que a gente não gostaria de fazer, né? Estar no velório de um colega de profissão, muitos colegas de profissão aqui hoje, jornalistas de todas as empresas de rádio, de televisão, de jornal, da internet. Afinal de contas, a gente vem noticiar, né, e falar da perda de um grande jornalista brasileiro. O velório começou ontem, depois das 11 horas da noite, aqui no Museu da Imagem do Som, na região dos Jardins, em São Paulo. O corpo chegou e já era esperado pelos familiares, a esposa, a mãe, os filhos e muitos amigos já estavam aqui. E desde então não saiu mais. A esposa e a mãe não saem da frente do caixão recebendo condolências, abraços de muitas pessoas. Neste momento o auditório está repleto, cerca de 170 lugares é a capacidade, mas muita gente de pé, e a fila de ouvintes, de fãs e admiradores do trabalho de Ricardo Boechat é enorme, inclusive do lado de fora do MIS. Nós vamos acompanhar um pouquinho das falas da viúva, a Verusca, sobre a perda de Ricardo Boechat e de outras pessoas e amigos do Boechat que passaram por aqui nesta manhã e também pela madrugada. De manhã, quando eu acordei, eu levei as meninas e tomei um banho, e aí eu vi um post da Band News sobre a queda de um helicóptero, e eu sabia que ele estava indo. Aí eu comecei a ligar e pedir informação e achei que estavam me enrolando, entendeu? Mas o celular dele estava sempre desligado, assim, porque ele tocava demais, então isso não era uma referência. Então isso até acabou dando esperança pra gente. Eu venho aqui hoje prestar as minhas homenagens e de toda a população da cidade de São Paulo, chocada, horrorizada, entristecida com tudo que aconteceu. O Boechat era uma grande referência não apenas para o jornalismo, mas para todos nós. A perda para o jornalismo é uma perda para a democracia, porque é o jornalismo livre e isento que garante a democracia no país. Sempre que ele falava, todo mundo parava para prestar atenção. Ele é a maior forma de dizer: o jornalismo está vivo, o jornalismo está vivo, o jornalista está vivo. Ele é isso. Então ele veio para dizer que o jornalismo está vivo e nós estamos aqui para dizer que Boechat está vivo. Hoje eu acordei e falei: cadê o Boechat para fazer o programa? Entendeu? Então que a gente tinha uma relação que era muito mais que profissional, era amor mesmo, né? Era amor, alegria. E foram 10 anos, né? Os 10 anos que eu acordava pensando no Boechat. Eu perdi meu amigo, eu senti uma falta horrível dele, brutal. Mas como estão dizendo na Band, toca o barco. O acidente de Ricardo Boechat ocorreu no quilômetro 7 da rodovia Anhanguera, no início da tarde de ontem, portanto, há quase 24 horas. E a gente vai acompanhar mais detalhes deste acidente acontecido ontem. O helicóptero em que estava Ricardo Boechat caiu na rodovia Anhanguera, em São Paulo, no início da tarde de ontem, e bateu na parte dianteira de um caminhão que passava pela pista. Além de Boechat, o piloto e dono do helicóptero, Ronaldo Quattrucci, também morreu. Eles voltavam de Campinas, onde Boechat tinha participado de um evento. Apesar da gravidade do acidente, que deixou a cabine toda destruída, o motorista do caminhão escapou. Esta mulher ajudou o homem a deixar a cabine. Ela disse que viu um dos ocupantes se jogar da aeronave
pouco antes da colisão. Acho que ele pensou o seguinte: está abaixo o helicóptero, eu vou pular, dá para salvar. Quando ele pulou, o helicóptero já rodou. Na hora que o helicóptero rodou, infelizmente caiu em cima dele. Na hora que caiu o pedaço em cima dele, ele começou a pegar fogo. Ele pulou do helicóptero e o helicóptero ainda caiu em cima dele. Eu cheguei perto do corpo para pegar na mão dele, para puxar. Vi um moço da Autoban correndo na minha direção. Ele falou: não põe a mão aí que vai explodir de novo. Dei 2 passos assim para o meio da pista e o helicóptero explodiu de novo. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave estava em situação regular, mas segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, não podia fazer o serviço de táxi aéreo, e sim prestar serviço de reportagem aérea. A aeronáutica vai investigar o acidente. No último programa que fez ontem pela manhã, na rádio Band News FM, Ricardo Boechat falou das tragédias de Brumadinho e do CT do Flamengo e pediu mais agilidade da polícia e Ministério Público. E quando a gente chora, sofre, lamenta o fato ocorrido ontem, a gente parece estar anestesiado ou gostar da anestesia que nos faz esquecer desse fato. Então logo surge o fato de amanhã, que terá o mesmíssimo tratamento. É claro, a repercussão da morte de Ricardo Boechat foi instantânea. Minutos após a confirmação da morte do jornalista, toda a mídia brasileira e também veículos internacionais já repercutiam a importância do jornalista brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro, por meio do Twitter, escreveu que o país perdeu um dos principais profissionais da imprensa brasileira. Bolsonaro diz que todos vão sentir falta do destacado trabalho que ele fazia durante essas quase 4 décadas como jornalista. Era um trabalho com dedicação e zelo. Quem também se manifestou foi o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele lamentou a morte e prestou solidariedade à família e aos amigos do jornalista. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que Boechat foi um dos grandes comunicadores do país e uma referência de bom jornalismo e de independência. A Arquidiocese de São Paulo também lamentou a perda de Boechat. Em nota, se solidarizou com a família, amigos e colegas de profissão pela morte do jornalista e acrescentou: neste momento de luto, a Arquidiocese de São Paulo oferece suas orações e súplicas a Deus para que Boechat seja recompensado por suas boas obras. E o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Arani Tempesta, também se manifestou por meio de nota. Boechat contribuiu para o desenvolvimento do jornalismo profissional no Brasil. Destacou-se por suas análises e opiniões, mesmo em épocas em que tal prática não era comum nas redações e jornais. E Dom Arani também se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de jornalismo. O apresentador Luciano Huck também se manifestou. Disse estar chocado e triste com o falecimento do jornalista Ricardo Boechat. Em um momento tão delicado, o país perde uma potente voz na defesa da ética. A jornalista Miriam Leitão, amiga de Boechat, escreveu: Boechat fará uma imensa falta nesse tempo de polarização política e social do país, porque ele procurava sempre, em cada análise, a palavra justa. E a mulher de Boechat, a Doce Verusca, como ele a chamava carinhosamente, também fez uma publicação numa rede social. No post, ela diz que a morte de Boechat é o pior dia da vida dela. E daqui a pouco a gente volta direto aqui de São Paulo com mais informações do velório do jornalista Ricardo Boechat. Obrigado, Felipe. Até já. Muito obrigado pelas suas informações. Policiais, representantes da Prefeitura e do Ministério Público do Rio realizam nesta terça uma inspeção no Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu. O objetivo é apurar possíveis irregularidades no local, onde 10 jovens morreram e outros 3 ficaram feridos em um incêndio na última sexta-feira. Dos 3 jogadores feridos, Cauã Emanuel teve alta e está com a família em um hotel no Rio. Jonathan Ventura e Francisco Diogo permanecem internados no Centro de Tratamento Intensivo. E depois do intervalo tem a previsão do tempo e documento mostra que a Vale sabia sim dos riscos do rompimento da barragem em Brumadinho. Agora, 12h39. Nesta quinta, uma das cidades mais preciosas de Minas Gerais. Diamantina ela está inserida em uma região muito rica de belezas cênicas, né? Cercada de valiosas histórias. E a própria coroa de Portugal veio para cá para poder fazer a exploração dos diamantes. Nesta quinta, Arquivo A, 9h30 da noite. Quem vem a Diamantina, a vontade de permanecer na cidade, de ficar. Na TV Aparecida.
Para termos no futuro uma sociedade cada vez mais justa e fraterna, é necessário que as crianças tenham a oportunidade de conhecerem a Jesus Cristo. O Santuário Nacional ajuda todas as famílias a educarem seus filhos na fé, com a revista Devotos Mirins. Inscreva uma criança e receba em sua casa o primeiro exemplar. Sua contribuição é espontânea. A cada mês as crianças ganham uma nova revista. Acesse o site devotosmirins.com ou ligue 0300 210 1210. Você que sofre com problemas de dores nas costas, hernia de disco, bico de papagaio, acorda cansado, mal-humorado, sem disposição, você precisa conhecer o colchão da Sonoquality. Ele foi desenvolvido por médicos especialistas para cuidar da sua saúde enquanto você está dormindo. Pegue o telefone e ligue agora e saiba tudo sobre o colchão que está mudando a qualidade de vida de milhares de pessoas e com certeza vai mudar a sua também. O verdadeiro colchão da saúde, o legítimo, você só encontra por esse telefone aqui, 0800 888 0808 e saiba tudo sobre o colchão que vai revolucionar a sua saúde. Adquirindo o colchão da Sonoquality, você recebe 2 travesseiros inteiramente grátis. Tome uma atitude de saúde, ligue agora e transforme a sua qualidade de vida. Sonoquality, o colchão da saúde. 2019 é ano de festa para a nossa família. Completamos 20 anos de campanha dos devotos e você, com certeza, fez e faz essa história acontecer. Nossa missão precisa continuar. Convide seus amigos para viver conosco essa alegria de ser família. Vamos juntos propagar a devoção à Mãe Aparecida? Contamos com você! Hoje, no menu do dia tem papelote de legumes, peito de boi assado, sangria espanhola. Chefs em ação! Hoje, 14h, na TV Aparecida. De volta com o TJ, uma informação publicada pela agência de notícias Reuters mostrou que 2 relatórios da Vale, um de 2017 e outro de 2018, indicam que a mineradora sabia dos riscos de rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O documento de 2017, inclusive, afirma que a barragem, já naquela época, tinha uma chance de colapso 2 vezes maior que o nível máximo de risco tolerável. Os trabalhos de busca seguem no local. 165 corpos já foram resgatados, mas 155 pessoas ainda seguem desaparecidas. E hoje, na segunda reportagem da série especial sobre a situação jurídica de Brumadinho, vamos entender como a Vale pode ser punida na esfera penal. O rompimento da barragem em Mariana, da Samarco, há 3 anos, provocou a morte de 19 pessoas. Nesse caso, ninguém foi condenado por homicídio. As penas foram no âmbito ambiental e os responsáveis foram condenados de 3 a 6 anos por inundação com resultado de morte. Se o processo de Brumadinho caminhar pelo mesmo ritmo, pode ser que as penas sejam parecidas. Se a gente seguir a linha de raciocínio de Mariana, que seria o leading case, que a gente fala que é o caso marcante, não houve nenhuma pena no caso por homicídio. Nós tivemos em Mariana uma denúncia por 19 homicídios qualificados. Entretanto, essa sanção não veio a ser aplicada e lá houve, no caso, a opção do nosso Poder Judiciário pela aplicação da inundação com resultado morte, que traz em seu corpo uma pena bem inferior. É óbvio, entretanto, que quem acabou decidindo isso foi o TRF4, que seria, no caso, a Justiça Federal daquela região, e o Ministério Público Federal, ele já, no caso, recorreu para o STJ. Então, é possível que ainda, no caso, futuramente, haja essa punição pelas 19 mortes de Mariana? É possível, mas se nós analisarmos o que decidiu tanto o juiz em primeira instância, quanto, no caso, o Tribunal Federal, no caso da 4ª Região, não haveria essas punições pelas mortes. Nesse caso, a Constituição garante que a punição seja para pessoas, ou seja, a administração da empresa e não para os colaboradores. Para que haja essa punição por homicídio, nós temos que falar no direito penal dos elementos subjetivos. Tanto a questão dolosa, o sujeito ele quer determinado resultado ou assume o risco da produção desse resultado, que é o chamado dolo eventual,
ou por demais a questão da culpa, onde o sujeito não quer o resultado, entretanto ele não observa elementos subjetivos de cuidado, que é onde surge, por exemplo, a imperícia, a negligência e a imprudência. Acontece, entretanto, que a nossa Constituição ela traz aí no artigo 225 a possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica para crimes de natureza ambiental, não seria o caso das mortes propriamente ditas. Dentro dessa responsabilidade ambiental, seria uma responsabilização objetiva, independentemente então da análise relacionada a dolo ou culpa. O que pode indicar que o processo de Brumadinho vai ser diferente de Mariana foi a prisão de 5 colaboradores da Vale. Eles são investigados por homicídio, que é caracterizado como crime hediondo. A pena pode ser de até 30 anos de prisão. Hoje, quem está sendo denunciado pelos eventuais homicídios seriam os 5 indivíduos, alguns engenheiros inclusive, que em verdade, dentro desse período de investigação, eles acabaram sendo investigados aí por 3 atos deletérios, ou seja, por 3 crimes, que seria a falsidade ideológica, os homicídios qualificados e derradeiramente por crimes ambientais. E amanhã, na terceira reportagem, vamos mostrar como a Vale pode ser punida na esfera trabalhista. E agora a previsão do tempo: a temperatura deve cair nos próximos dias e há riscos de temporais em alguns estados. Confira. Olá, Marcela, e a todos que nos acompanham pela TV Aparecida. Durante esta terça-feira, uma frente fria segue avançando entre a região sul e o sudeste, levando muita chuva e com potencial para temporais, desde o Rio Grande do Sul até áreas do centro-oeste e sudeste. Mas é mesmo no estado gaúcho, especialmente nessas áreas mais escuras do mapa, que a expectativa é de céu nublado, chuva a qualquer momento, ventos de até 80 km por hora e até eventual queda de granizo. Aliás, vale ressaltar que em toda a metade norte gaúcha, a expectativa é de acumulados em torno até de 70 milímetros. Nas demais áreas, essa chuva não ocorre de forma muito volumosa, mas também deve vir acompanhada por trovoadas e descargas elétricas. Por outro lado, a expectativa é de tempo firme nas áreas mais claras do mapa, especialmente entre a Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, por conta da atuação de uma massa de ar seco, que inibe a formação das instabilidades. No período da tarde, ainda faz bastante calor em boa parte do país, especialmente no centro-oeste e metade norte, com máximas que devem passar facilmente dos 30 graus. Agora, no Rio Grande do Sul, a temperatura despenca após a passagem do sistema frontal. A máxima não deve passar dos 25 graus em Porto Alegre no período da tarde. No decorrer dos próximos dias, o tempo fica bastante instável em Florianópolis, tem previsão de chuva na quarta, com máxima de 24 graus. Na quinta-feira, céu bastante nublado e sensação de frio, máxima que não deve passar dos 25. Na sexta-feira, a chuva retorna e a temperatura segue amena, ficando na casa dos 24 graus no período da tarde. Na capital paulista, tem previsão de chuva na quarta-feira, já com potencial para temporais. As pancadas ainda são rápidas, intercaladas com períodos de sol e calor. Mas as pancadas devem vir acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. A máxima fica na casa dos 27 graus. E é mesmo na quinta-feira que a expectativa é de céu nublado, chuva a qualquer momento, acumulados expressivos na capital paulista e queda na temperatura. A máxima não deve passar dos 23 graus no período da tarde. E essa condição deve persistir na sexta-feira, com chuva a qualquer momento, céu mais nublado e máxima de apenas 24 graus. E depois do intervalo, a gente volta a falar ao vivo, direto de São Paulo, onde acontece o velório do jornalista Ricardo Boechat. Agora, meio-dia e 49. Nesta quarta, o tema do Aparecida Debate é fake news. Vamos discutir por que as notícias falsas que viralizam nas redes sociais e pelos aplicativos de conversa podem ser um risco à democracia. Aparecida Debate, nesta quarta, às 9h45 da noite, aqui na TV Aparecida. Você que sofre com problemas de dores nas costas, hernia de disco, bico de papagaio, acorda cansado, mal-humorado, sem disposição, você precisa conhecer o colchão da Sonoquality. Ele foi desenvolvido por médicos especialistas para cuidar da sua saúde enquanto você está dormindo. Pegue o telefone e ligue agora e saiba tudo sobre o colchão que está mudando a qualidade de vida de milhares de pessoas. E com certeza vai mudar a sua também. O verdadeiro colchão da saúde, o ligeiro
legítimo, você só encontra por esse telefone aqui, 0800 888-0808 e saiba tudo sobre o colchão que vai revolucionar a sua saúde. Adquirindo o colchão da Sono Quality, você recebe 2 travesseiros inteiramente grátis. Tome uma atitude de saúde. Ligue agora e transforme a sua qualidade de vida. Sono Quality, o colchão da saúde. A Quaresma nos convida ao caminho da conversão. E converter-se é abrir o coração a Deus e a sua palavra. Aproveite esse tempo dedicado à oração para renovar seu espírito no Santuário Nacional e hospedar-se no Hotel Rainha do Brasil com tarifário exclusivo. Preparamos uma programação especial para esses dias de renovação. Hotel Rainha do Brasil. Acolher bem também é evangelizar. Tem aula de costura, Brasil, aqui no Vida com Arte. Eu recebo com muito carinho Michele Ramos e vamos aprender a fazer uma saia tule bem bacana. Você pode aproveitar e usar no carnaval. E depois vamos falar de bonecas com Joana Espera. Ela ensina bonequinho e feltro, ó, bem rentável. Encontro marcado aqui na TV Aparecida Vida com Arte. Apoio Vitrine do Artesanato. Os melhores cursos, kits e materiais. E a gente volta a falar com o repórter Felipe Melo, que está no Museu da Imagem do Som em São Paulo, onde acontece o velório do jornalista Ricardo Boechat. Felipe, o que você traz de informação para a gente agora? Oi, Marcelo. O velório ele está aberto até as 2 horas da tarde aqui no Museu de Imagem e do Som na Avenida Europa, na região dos Jardins, aqui em São Paulo. A partir das 2 ele será fechado para o público, terá uma cerimônia reservada aos familiares e a cremação será às 4 horas da tarde no cemitério e crematório Horto da Paz, na cidade de Itapecerica da Serra, também uma cerimônia reservada somente aos familiares. Tenho também informações do velório do piloto Ronaldo Quattrucci, de 56 anos, que deixou 2 filhas. Ele está sendo velado no cemitério São Paulo, na região de Pinheiros, na Zona Oeste. O sepultamento dele será às 4 horas da tarde e todo o velório está sendo fechado somente para amigos e familiares. Vamos acompanhar mais um pouco das declarações de pessoas que passaram por aqui mais cedo sobre a história, sobre a trajetória de Ricardo Boechat. Só queria agradecer os anos todos que pudemos passar juntos, agradecer o que ele influenciou nas nossas vidas, o que ele influenciou no país e agradecer esse jeito humilde de conversar com todos, ser benquisto por todas as pessoas. Sei que o Brasil inteiro está chorando desde ontem, quando aconteceu essa tragédia, desde o porteiro, desde o gari, da pessoa mais simples que ouvia, ele acompanhava tudo que ele falava, até o executivo, o dono da empresa, né? Todo mundo está um pouco chorando hoje. Vou me lembrar do Boechat bem-humorado, vou me lembrar dele explodindo, tendo aquelas... Vou me lembrar do gente boa. É um homem de opinião, com bom humor, e ele tinha uma coisa que está faltando hoje, que é argumento. Você falar as coisas e argumentar em cima delas. Hoje as pessoas estão deixando as suas opiniões em várias plataformas, seja digital ou seja mesmo através da televisão. Mas falta o argumento e eu acho que ele deixa isso como uma coisa para a gente refletir. E eu descobri que ele era Eugênio, entendeu? Aí comecei a falar para ele, pô, mas que nome feio, Eugênio, não orna, né? Ricardo Eugênio, não, isso é coisa do meu pai e tal. Mas você é gente boa, apesar de argentino. Aí ele, eu só nasci, fiquei lá bebezinho e fui para Montevidéu, eu sou mais uruguaio do que argentino. Mas aí, como ele me batizou de Pilton Pitoniza Neves, eu também mudei o batismo que o pai e a mãe deram para ele. Não é mais Ricardo Eugênio Boechat, eu troquei o U pelo L. Agora é Ricardo Eugênio Boechat. Eugênio, como disse Milton Neves, faleceu aos 66 anos. Ricardo Eugênio Boechat deixou 6 filhos.
e também esposa. Vamos conhecer a trajetória desse renomado jornalista brasileiro. Ricardo Boechat era apresentador do Jornal da Band e âncora da Rádio Band News FM. Além da TV e do rádio, Boechat era colunista da revista Isto É. O jornalista também passou pelos jornais O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Foi comentarista na TV Globo e vencedor por 3 vezes do Prêmio ESSO, um dos principais do jornalismo brasileiro. Boechat é recordista de vitórias no Prêmio Comunique-se, dedicado aos profissionais de jornalismo. Venceu 18 vezes. Era considerado um dos jornalistas mais admirados pelo público e pelos próprios colegas jornalistas. Essas imagens que estamos vendo são de uma entrevista para o TJ Aparecida em 2016. Boechat, como sempre, muito solícito e um colega de profissão generoso. Aquele cidadão que gosta de atuar nas redes, transitando comentários, trocando figurinha e tal, com alguém que profissionalmente se dedica a encontrar, em meio a tudo isso, mais as informações que chegam, mais aquilo que ele apura, o fio condutor da verdade. Foram mais de 40 anos dedicados a levar informação de qualidade. Em 1988, o jornalista lançou o livro Copacabana Palace, um hotel e sua história, sobre um dos hotéis mais conhecidos do mundo e que fica no Rio de Janeiro. Aliás, todo mundo pensa que Boechat era carioca, mas o jornalista nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 13 de julho de 1952. Uma das paixões desse carioca, que é argentino, era o futebol. Boechat não cansava de dizer sobre seu time do coração, o Flamengo. Vestindo aqui uma camisa rubro-negra gloriosa. Ricardo Boechat tinha 66 anos e era casado com Verusca Seibel e deixa 6 filhos. Para encerrar essa pequena homenagem a esse grande jornalista, nada melhor do que esta imagem. E o que fica aqui, Marcelo, é a consternação entre os colegas de profissão. Da minha parte, falo do nosso produtor, o Ícaro, do auxiliar, o Rafael Nunes, nosso cinegrafista, o Diego Rosa, e de todos os colegas aqui trabalhando, que, de certa forma, prestam também, com trabalho, a sua homenagem a Ricardo Boechat, que nos deixou. Um abraço a você e até a próxima. Muito obrigado pelas informações. O Felipe volta ao longo da programação e todos nós aqui da Rede Aparecida de Comunicação também estamos de luto por esse grande profissional que foi o Ricardo Boechat. O TJ de hoje fica por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação. Até logo mais. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Vida com Arte. Apoio Vitrine do Artesanato. Os melhores cursos, kits e materiais.